Olá, olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um Cash que Salva. Vocês sabem que aqui nós trazemos sempre profissionais da saúde que são especialistas na sua área de atuação, mas hoje é diferente. Eu trouxe profissionais que são de outra área, mas também que são especialistas na sua área de atuação. Inclusive, eles estiveram com a gente agora na nossa revista, né? Super edição agora de dezembro, né? Tá aqui, ó. Clínica Milionária, aconselho vocês a lerem esse artigo. eh, Também está no nosso portal, então não está só aqui na revista. Esse artigo também vai para o nosso portal, tá bom? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui, né, os proprietários aqui da HV Soluciona, né? O Vitor Hugo, né, que é um dos grandes especialistas em consórcio, em toda essa parte que envolve investimento, não só para a área médica, mas também para outros profissionais também, empresários, né? E a Ellen Ponce, que é uma das também das grandes especialistas, anos e anos de carreira, eles vão falar um pouquinho aqui do que eles fazem e como eles podem ajudar não só médicos, mas também as pessoas de uma maneira geral a se programarem, a fazerem um bom investimento através dos serviços que eles oferecem, tá bom? Então não deixe de ver essa matéria no informaçãoquesalva.com.br. A gente criou um campo lá que é gestão em saúde, então a HV está lá e tem todo o currículo deles lá, então vocês olhem lá para que vocês entendam um pouco mais do que faz a HV, mas também fica aqui também que nós vamos falar bastante também. Então, para começar aqui, eu quero saber, vamos falar um pouquinho da trajetória. Sempre quando o médico vem aqui, viu, Vitor e Hélio, eu pergunto um pouquinho da trajetória deles, como é que eles fizeram para ser médico, né? E eu queria saber um pouco da. Vou começar pelo Vitor. Vou pular um pouquinho aqui, sempre é ladies first, É. mas como ela é minha amiga e ela tá nervosa, tô deixando ela se ambientar aqui. E quem sabe vai ao vivo, como diria o Fausto Silva. Então, vou começar pelo Vitor. Viu, Vitor? Queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, até você chegar aqui, onde, né, hoje com a HV Soluciona, no que vocês fazem muito bem, com muita excelência, né? Conta um pouquinho para as pessoas aí, um pouco da tua trajetória. Rapaz, como é que a gente. Como é que Como é começa? que, como é que reduz assim, né? Então, carreira profissional passa de 20 anos, né? Tô entregando a idade já, né? Bom, eu sou formado em publicidade, fiz algumas especializações em gestão de pessoas, e foi como acho que todo mundo, né? Foi angariando aí grandes empresas multinacionais, e eu me descobri na área comercial, né? Legal. E o nosso último experiência CLT, né, Ellen, foi dentro de uma grande seguradora, e aonde eu descobri o produto consórcio como um propósito, né? Que realmente ajuda pessoas, né? Então a gente ali treinou muitas pessoas, capacitou muitas pessoas, mas a gente entendeu que é um produto que eu não estou só vendendo, eu estou ajudando as pessoas a alavancar, a criar patrimônio, se proteger, e eu me descobri, me apaixonei nesse mundo do consórcio, né? E dei a sorte de encontrar nesse caminho, nessa jornada, minha atual sócia, né? Que até Legal. então era minha par, minha amiga, né? A gente até brincava que ela sempre foi uma referência dentro da seguradora e eu me espelhei muito com ela. E a gente resolveu Legal, seguir hein? e fazer por conta do nosso jeito, né? Ô, Vitor, e sabe uma coisa? Eu tava falando agora ali, né? Teve semana passada, eu tive a oportunidade de encontrar um irmão que é legendário também, né, o marido dele é legendário. O Vitor tem que ficar legendário também, né? Nós vamos Sim, levar ele, né? Tá, tô to- tá, arrastando ele aqui. É. Renato, tá todo é. mundo doido pra me fazer dormir na Não, barraca. então isso aí é o de menos. E ele teve semana passada aqui, né? Ele trabalha com aquelas placas fotovoltaicas, né? E ele falou, cara, o mais legal do meu trabalho é que eu vendo uma coisa que eu faço muito bem para as pessoas, né? Aí você É falou, né, do propósito. consórcio, né? Cara, e aí eu também estava falando agora ali pro Washington que o nosso trabalho aqui também, né, que a gente consegue aproximar, né? A gente leva o trabalho do médico, dentista, de vocês também, para quem está precisando, né? E aí o nosso trabalho, então, também ele é muito bom por isso, né? Sim. Sim. A gente tem a certeza que a gente não está enganando ninguém, Exato. né? Isso é muito bom, né? De você falar, cara, tipo assim, Dá uma paz, né? dá uma paz muito Né? grande. Tipo assim, ainda mais hoje no nosso país, que as pessoas muitas vezes não se programam, sabe? Ontem mesmo, né, viu, Hélio? Tava até lembrando de você, né? Eu tava. Tô querendo trocar meu carro lá, né? Daí vem aquela coisa do imediatismo, né?
Ah, vou fazer Eu com financiamento. eu conheço uma profissional boa, viu, pra É, te então, indicar. aí vem, vou fazer com financiamento e tal. Aí você fala, cara, mas eu não vou pagar isso aqui tudo, vou segurar minha onda aqui, né? A gente já tá fazendo isso com meu filho lá, numa carta que a gente tá Legal. pagando para ele. Mas é legal quando você sente que o que você tá vendendo é bom, Isso. que faz bem para as pessoas, né? Então isso é muito É. legal, né? Então isso é uma coisa que vocês fazem muito bem. E agora eu quero falar, ó, Ellen, ó, o Vitor já apresentou você aqui, já falou que você, né, era uma Referência. referência, né? E conta um pouquinho dessa trajetória e também já aproveita e já fala como é que foi também essa saída, né, de uma empresa consolidadíssima para montar a sua empresa, né? Que deve ter passado por medo, por apreensão, né, aquela batedeira no Emoção. peito, aquele calafrio que eu já passei também, eu sei. Isso. Então fala um pouquinho, Hélio, da sua trajetória. Bom, vamos lá. Prazer, me chamo Ellen. Eu estou aí nesse ramo, né, de seguros, consórcios e agora também financiamento há mais de 25 anos. De fato, passei por 3 seguradoras diferentes, de grande porte, seguradoras multinacionais, com funções diferentes de gestão, de liderança, de equipes, de times. E foi, né, uma temporada de muito aprendizado, muito gratificante, de muito conhecimento. E de fato fez com que toda essa jornada, essa bagagem, pudesse ser aprimorada agora dentro do que é o nosso negócio, né? Então foi aí que surgiu a oportunidade de abrir a HV Soluciona, onde a gente consegue trazer inúmeras possibilidades para os nossos clientes, no sentido de ter um leque financeiro para que eles possam expandir os seus negócios, tanto a alavancagem patrimonial, a aposentadoria imobiliária. Então, a gente consegue hoje, através de mais de 10 administradoras diferentes, né, poder conseguir encaixar esse nosso cliente em situações que de fato vai fazer sentido para ele, através de uma consultoria especializada que nós fazemos direto, né, com esse nosso cliente para entender o seu futuro, os seus projetos. Bom, então agora nós já apresentamos aqui essa dupla que vocês já perceberam que eles têm muita experiência, trabalharam em empresas grandes, agora eles estão à frente do negócio deles, né, usando toda essa experiência que eles adquiriram ao longo dos anos. Então agora aqui quando o médico vem aqui, o dentista, a gente fala ou dos tratamentos ou das doenças, né, para o povo entender. Agora vamos trazer aqui alguns exemplos Sim. do que vocês fazem literalmente, assim, no dia a dia, né? Quando você fala de alavancagem patrimonial, o que seria isso através do trabalho de vocês? Quando a gente fala sobre alavancagem patrimonial, hoje está muito em alta, né? A gente vê muitos players na internet falando muito sobre esse tema. E é uma possibilidade muito interessante que é feita através do consórcio, porque você muitas vezes não se descapitaliza. E o seu custo final é muito baixo perante aí a outras estratégias de se levantar dinheiro, de se levantar recurso financeiro que nós temos no mercado. Então, o consórcio hoje é uma ferramenta extremamente importante para a diversificação dos investimentos desses clientes, a ponto deles conseguirem dobrar o seu capital ou criar oportunidade de comprar um bem, colocar ele para alocar e o próprio aluguel vai pagando as parcelas do consórcio. Então, há possibilidade de, através de uma consultoria que nós fazemos, identificar o que de fato o cliente precisa para conseguir apoiar ele nessa alavancagem, nessa organização financeira que ele precisa. O Ellen, outra coisa, o Vitor, na verdade, essa é uma questão também muito interessante, porque à medida que os anos vão passando, essa carta de crédito também ela é corrigida, Exato. né? Essa é a mágica. Então, e fala sobre isso, porque eu acredito que isso é um grande ponto, né? Essa é a mágica. Porque Essa é a mágica. imagina hoje até quantos meses de imóveis, né? Vamos falar de imóveis agora. Uhum. Depois a gente vai para os automóveis aí, mas nos imóveis, até quantos meses existe carta de crédito hoje? Hoje a gente tem administradoras com 220 meses, 240 meses, Legal. Então, nós tá? estamos falando de 20 anos, vamos dizer. Sim. Isso. Quer dizer, então, ao longo desse tempo, quando a pessoa pode escolher ali pagar, né, com uma parcela menor, e ela vai crescendo, mas aí quando Isso. também tem a correção, a carta também corrige. Exato. Fala sobre isso. Renato, é assim, né? Acho que é legal esse ponto que você puxou, porque a gente precisa desmistificar algumas coisas, né? Legal. Se alguém perguntar para você, consórcio é bom quando, né? Então todo mundo É, fala é o quê, né? Quando quando contempla contempla. rápido, né? É. E se eu te disser
baseado ali, né, nesse gancho que você me deu, que é bom para quem contempla no meio, no começo, no fim, é bom em qualquer momento. O que acontece? Primeiro, o reajuste ele existe, sim, do crédito. Né? Então, o que é o legal do reajuste do crédito? Primeiro, ele vai proteger o seu poder de compra. Você não está pegando dinheiro emprestado de ninguém, né? Então você está financiando, você está colocando dinheiro num grupo, né? Então, quando você é contemplado no começo, então a gente consegue fazer o quê? Fazer a venda dessa cota e esse médico, esse investidor ter lucro. Quando ele é contemplado, o exemplo que a Ellen deu, ali 40, 50 meses, a gente está falando de a longo prazo. O que ele vai fazer? Ele pode vender essa cota também, ou ele pode colocar esse dinheiro, né, dentro do imóvel, fazer alguma coisa nesse sentido. Lá no final, na hora que acaba o plano, se ele não fizer nada, vamos pensar que ele é o último a ser contemplado. Primeiro que isso não acontece, né? Porque dentro dos estudos que a gente faz dos grupos, em torno ali de 140 meses, 150 meses, Que é a média. já não tem mais contemplações a serem feitas, porque já contemplou todo O mundo. povo foi pagando antes. Já faz, porque tem múltiplas contemplações todos os meses. Mas vamos pensar que ele deu azarado, né? O azarão. Ele é o último. O que ele vai fazer? Devido às correções, no caso do imóvel e INCC, todo ano vai ter um acumulado, um reajuste. O crédito sobe. Matematicamente, ele vai pagar menos, vai dispor menos dinheiro do que ele pega no final. Né? Então, assim, tem cálculos ali, dependendo do crédito, que ele vai pegar 40%, 35% mais do que ele realmente pagou em dinheiro. Né? Ou seja, Então, essa é a mágica que a gente fala quando a gente senta para conversar com esse cliente investidor. Qual que é o plano dele? Né? Qual que é a sua ideia? e assim, vou falar minha opinião também, que na verdade, eu acho que o consórcio ele foi muito banalizado, porque na verdade, e eu passei isso há um tempo atrás, né, por conta dos grandes bancos, né, que o consórcio foi muito empurrado Muito. nas pessoas, né? Tava lá, tem uma conta lá no banco tal, não vou citar o nome aqui, quase que saiu o nome, entendeu? Aí não, o Os gerente, tradicionais, vamos falar assim, os bancos o tradicionais. gerente fala, não, ó, tal, para ter uma boa reciprocidade aqui, você tem que comprar um consórcio. Fala, cara, não tô nem precisando Boa desse negócio. reciprocidade é ótimo. Entendeu? Não tô nem precisando desse negócio aqui. Aí, quer dizer, a gente como consumidor vê isso como um Produto ruim. produto ruim, Sim. que na verdade não é. Entendeu? Eu sou fã do consórcio, sempre tive, porque tem essa questão também da taxa de administração, que é muito menor do que o Juro de o financiamento. juro do financiamento. Enfim, eu gostaria que você falasse dessas vantagens Uhum. do consórcio. Depois nós vamos trazer, vamos pegar aqui um caso real de um médico que está comprando uma clínica para a gente vamos fazer um case aqui, Bom, entendeu? Posso? Pode. opa, Então tá bom. Mas deve. fala das vantagens do consórcio. Vamos lá. Hoje nós estamos passando aí por uma questão de mudança na taxa Selic, né? Ela já vem se estendendo com juros altos. Nós estamos falando aí numa taxa de 15%. A gente tem uma previsão de haver uma redução aí para 2026, de chegar mais ou menos aí em 12%, mas ainda assim uma taxa altíssima. Pesado. Então, hoje você compra um imóvel, você paga 3 imóveis no final. Então, qual é a diferença de um consórcio? Um consórcio você vai pagar hoje. Estou trazendo uma taxa aqui média, tá? Para que vocês possam ter uma ideia. Uma taxa hoje de aproximadamente 1,2% ao ano, ao contrário de um financiamento que nós estamos se baseando pela taxa Selic de 15%. Então, realmente é uma diferença muito grande. Só que consórcio é estratégia, consórcio é planejamento. E aí a pessoa realmente precisa entender o jogo para que ela não tenha que pagar 3 vezes mais por isso, tá? E aí E respondendo. para o brasileiro é muito difícil isso aí, né, Ellen? Exato. Porque não é uma coisa cultural nossa, né? É. Que nem eu tava ali, você começa a olhar os carros, tá no final de semana, né? Que aquele, né? Fica lá até, não, tem que comprar uma caminhoneta maior para poder andar, não sei o que lá e tal, cara. E aí nós estamos Pra caber mais investindo. coisa, né? Não, e aqui não, Vitor, assim, e aqui nós estamos investindo muito na empresa, cara. Assim, a gente botou muita grana esse ano no projeto do nosso guia, que vocês estão lá também, né? Que vai ter o nosso lançamento, Uhum. né? Agora. E aí, cara, tipo assim. E como é que aí eu fico fazendo conta, né? Olhando, nossa, eu vejo aquele dá vontade, mas cara, eu não vou fazer isso aí, porque Exato. eu já fiz e não e me arrependo, entendeu? Sim. Então, É o mal do porque é brasileiro, cultural, né, né? do É o mal do brasileiro. brasileiro, É, é imediatismo. Eu é, quero agora. é E isso. muitos, hoje, eu falo que atualmente, pelo menos dos últimos clientes que a gente já vem atendendo esse ano, eles já começam a ter uma certa consciência de não fazer de forma imediata. Peraí, Passional, deixa eu né? estudar, deixa eu entender, deixa eu me programar, deixa eu me planejar, para que eu realmente não tenha que me descapitalizar, até porque hoje ganhar é fácil. Não.
ganhar custa tempo, e eu acho que o tempo é o mais precioso que nós É temos, verdade. é o bem mais precioso que nós temos. E, de fato, hoje, se as pessoas começam a equilibrar o tempo versus o quanto custa para se ganhar, automaticamente elas param para pensar, não tem necessidade de eu fazer isso agora, deixa eu me programar, deixa eu me planejar, para que eu realmente não tenha que pagar muito mais caro por isso. E ainda no meio do caminho você pode ser sorteado, hein? Aconteceu Exatamente. comigo aí um tempo atrás, agora eu já estava acho que quase 36 meses, tava nem contando com aquilo, Acontece. Exato. né? E Só aí, contempla quem tem o consórcio. entendeu? E aí É um chavão nosso, um mas é belo dia verdade. fui sorteado. Uma outra coisa que eu adoro também, quando você dá o lance lá, você diminui as parcelas, com uma Sim. Exato. parcelinha menor. Eu não Uhum. gosto muito de cortar a parcela, eu gosto de diminuir a parcela. Prazo. É, não gosto de Exato. cortar o prazo, Até para gosto de... começar outro, né? Uhum. Acabar Entendeu? logo e já comprar outro. Entendeu? E é isso aí, entendeu? E o interessante hoje, se a gente for falar um pouco da assessoria que nós prestamos, é não vender de qualquer jeito e realmente fazer algo consultivo. E quando a gente faz essa consultoria, automaticamente eu te mostro as estratégias que você tem e possibilidades de participar de lances, que temos vários tipos de lance dentro das administradoras, que podem facilitar e antecipar a tua contemplação. Também sempre pensando no menor custo que você teria, como também fazendo uma análise do valor que você também estaria disponibilizando para ofertar de lance. Então, isso tudo é muito programado, organizado, para que Porque você tem o tal do realmente tenha lance uma boa embutido, né? experiência. Exato, Fala desse lance embutido aí, que isso também é um outro grande mito, as pessoas imaginam um monte de coisa. Como exato. é que funciona isso aí, Ellen? O lance embutido, hoje em média, as administradoras permitem que você possa utilizar de 30% a 40% da própria carta como lance. Só que assim, alguns clientes nos procuram e falam, mas eu vou conseguir a contemplação só usando o lance embutido? Não. Até porque se você tem essa possibilidade, outros também têm. Sim. Então, também outras pessoas estão utilizando. Você vai estar participando de um sorteio. Para conseguir potencializar a sua oferta de lance, você tem a possibilidade de usar uma Somar, né? parte da carta para ajudar nessa contemplação. Só que, de fato, é necessário colocar o recurso próprio também para aumentar a sua chance. Mas é legal falar que quando uma vez que você usa o lance embutido, Amortiza. ele amortiza. Amortiza o seu saldo devedor. Exato. É, Exato. Exato. Todo lance, de uma e forma aí geral, você né? também, o valor que vem para você fazer a compra é menor também. Sim. Também, É isso. correto. E aí é Né? onde entra a consultoria, né? Então, É. voltando um pouquinho, né, que ela falou, né, da questão do imediatismo, né? Então, a gente até estava conversando ali antes, né? Tem pesquisa que 57% aí dos médicos, de uma forma geral, não tiveram educação financeira na faculdade, Não, não tem. né? Então, assim, Uhum. eles são especialistas em suas áreas, cirurgiões, etc., mas não sabem tocar o seu próprio negócio porque não teve essa grade Infelizmente. então a gente fala muito que não é questão de ser imediatista, é questão de falta mesmo De de incentivo, de conhecimento, né? conhecimento, de educação financeira, Uhum. né? Então, quando a gente senta, né, Renato, vamos conversar, né? Então, a gente já, a primeira coisa, de quanto tempo você troca o seu carro, que é o exemplo que você deu. Sei. Você acorda de manhã, logo cedo, já querendo comprar uma casa? Ninguém faz isso. A gente planeja isso, né? O que acontece é que, na verdade, deixa na hora que a necessidade acontece. Eu preciso agora. Aí se torna o quê? Um problema, né? E a Ellen falou muito da questão né, de virar um problema, de comprar as coisas de uma forma errada. Imagina que esse médico, ele ganha entre 25, a média geral, né? Entre 25 a 35 mil, em média, né? O que que ele faz? Ele junta dinheiro e ele compra à vista a sua própria clínica. Vamos pensar em 1 milhão, Ellen? 1 milhão, 1 milhão, seja, vai, 1 milhãozinho. Quanto que está rendendo hoje, se ele tiver 1 milhão na conta? aplicado. 1%. Quanto que dá? 10 10 mil. mil. 10 pau. Se ele compra lá um imóvel, vamos pensar que não é a própria clínica, e ele colocaria isso para alugar, ele vai alugar por máximo 5. Faz sentido ele tirar uma rentabilidade líquida de 10, perdendo todos os meses 5? Até é onde a gente entra. Porque muitos acreditam que comprar à vista é o único caminho para ser Uhum. blindado, que é aquela coisa Uhum. mais tradicional, Conservadora. conservadora, né? Então a gente fala, ó, vamos lá. Primeiro, quanto tempo demorou para você ter esse 1 milhão? Ah, demorou 5 anos. Então, vamos pensar 5 anos? 5 anos atrás, o que que acontece? Era outro tipo de imóvel. Era um imóvel muito melhor. Se você não tem seu 1 milhão, piorou. Você não vai ter que juntar 1 milhão, você vai ter que 1,5 milhão. Ah, Então a gente vem com essa consultoria mesmo. E voltando mais um pouquinho, muitas vezes a gente prefere até não vender.
consórcio para esse cliente porque ele está numa situação que não faz sentido. Tem hora que falar não é uma. É. Falar, ó, não é o caminho, né? Exato. Porque a gente traz realmente todos os cenários, né? Então, ó, vamos lá. Você quer investir? Você quer comprar sua própria clínica? Né? No Então a caso do gente médico, começa a desenhar. faz muito sentido. Eu tenho um grande amigo que ele é médico também, é autor de vários livros. Ele já esteve aqui gravando podcast comigo. Até depois eu mandar para vocês. Legal. O Carlos Eurico, ele fala uma coisa, ele tem um livro que é Saúde Financeira para Médicos. Muito legal. Aconselho vocês a lerem para vocês entenderem como funciona a cabeça do médico, né? E ele é o cara que está ensinando o cara. Ele fala de uma questão que chama, o médico tem um negócio que chama-se coerção social. Coerção social. Ó, que louco. O que que é a coerção social? Por ele ser médico, culturalmente, que nem você falou, eles já saem ganhando bem Uhum. e tal, mesmo num plantão ali, mais que a maioria, né, dos brasileiros, né? Aí eles entram num ambiente onde eles se veem obrigados a terem consumos altos. Sim. Então ele já financia um carro, financia uma casa, isso faz parte dessa coerção social. Perfeito. Entendeu? Então isso é muito legal porque quando quem entende isso, né? Ser rico e parecer rico, né? Entendeu? É isso mesmo. É aquela coisa isso aí é muito importante, porque você tem que trabalhar a cabeça do cara. Tipo assim, até ele brinca que a gente fala, quando a gente fala de marketing digital para médico, é como se a gente estivesse evangelizando os caras. É E o isso. trabalho de É isso. vocês é evangelizar o É cara, isso. entendeu? É Falar pro isso. cara, ô, você tá doido? Por que você vai comprar essa casa aí Não financiada? faz Não, porque eu sentido. preciso, porque eu quero, porque a minha profissão exige, né? Então tem esse lance da Exato. coerção e talvez essa seja uma das profissões que mais, eu acredito que é a que mais tem coerção social Sim. é a medicina, Certo. entendeu? E assim, a gente observa também, Renato, que muitas vezes a falta desse planejamento até da faculdade, dos estudos, eles cuidam muito de pessoas. Sim, Eles estão ali, eles são especialistas em cuidar de vida. E eles estão tão focados com relação a esse cuidado com as pessoas que muitas vezes falta tempo para cuidar de si mesmo. exatamente. Né? E esse cuidado financeiro é extremamente importante para que ele não tenha uma aposentadoria ou uma velhice sem ter um cuidado financeiro também, para poder dar o respaldo para ele, para a família dele, por tudo que ele se disponibilizou para conseguir ceder o seu tempo, o seu amor, o seu cuidado com as pessoas, mas para que ele tenha também esse cuidado dentro de casa, diante da qualidade de vida que ele pretende ter ao longo dos anos, né? Então, você observa que isso hoje é fundamental para que eles possam parar, avaliar, peraí, onde eu quero chegar, quando eu quero parar, como eu quero parar, com qual idade eu vou parar, que eu vou me aposentar de fato, e assim conseguir se organizar financeiramente para que isso aconteça. Verdade. E não ter que ficar, às vezes, trabalhando inúmeras noites aí de plantão. E até um ponto importante, né? Os plantões hoje, eles podem até ajudar a pensar numa situação aqui comum, né? Hoje um médico ganha num plantão, dependendo, claro, da especialidade, né? Aí em média de R$ 1.800, R$ 2.500, eu estou aqui fazendo uma média, tá? Não é algo que realmente aconteça pontualmente, mas estou te trazendo Uma média. uma média. E aí, automaticamente, hoje, a gente pode pegar aí uma parcela de R$ 2.500, que é um plantão que o médico faz, e assumir diante de um crédito, só para você ter uma ideia, de 600 mil a 800 mil reais, dependendo até da administradora, do planejamento que a gente está fazendo. Então, Legal. isso aí é muito importante Vou para pegar um plantão e vou pagar uma. um plantão, eu já vou pagar, eu vou ter um crédito aí de 600 a 800 mil reais. Tá? Então, isso tudo é planejamento, isso tudo é realmente uma Conversar consultoria, com uma quem sabe, né? conversar, é isso É aí. quando a gente fala aqui, ó, vai no especialista. Eu falo para quem tá no. Ó, o que que esse médico é? Ele é especialista Procura nisso. Vai especialista. nele, vai no especialista, né? Garanto que todos nós aqui já passamos circunstâncias dentro da área médica, que a gente não foi no especialista, né? Ou quando você vai no especialista que resolve, né? É, Nada melhor do que falar com o especialista, né? Agora eu quero fazer um case real aqui. Então vamos vamos lá. lá, vamos fazer aqui. E esse é verdade, tá? Certo. Esse médico ele paga 10, acho que agora deve ter subido, uns 12 mil reais de aluguel, tá? Ele tem um terreno já. E qual seria a melhor indicação para ele construir a clínica dele através do consórcio? Certo. Entendeu? Ele tem o terreno quitado. Quitado e ele não vai descapitalizar como o Vitor falou, entendeu? Porque ele vai pegar, sei lá, 2 milhões de reais para construir a clínica, Tá. como ele faria? Bom, primeiro nós vamos fazer a consultoria e entender qual o valor do imóvel, quanto que ele
quanto fica para levantar essa casa que ele planeja. Vamos pensar numa clínica de 2 milhões. Essa É. clínica, 2 essa milhões de clínica de reais. 2 milhões, ok. Isso. Então, fazendo esse planejamento, nós vamos ofertar para esse médico a oportunidade dele contratar um consórcio hoje, onde a parcela é reduzida até a contemplação. Olha que top. O que vai fazer com que ele não se descapitalize nesse primeiro momento, até para que ele consiga pagar o aluguel e também se manter pagando a parcela do consórcio, tá bom? Entendi. Então não vai pesar no orçamento. Após isso, a possibilidade da gente conseguir uma contemplação para esse cliente através do lance fixo. O que é lance fixo? É quando o cliente vai se disponibilizar utilizando um lance de 40% todos os meses. E lá dentro desse grupo, somente é um grupo bem pequeno, reservado de pessoas que estão fazendo a oferta de 40% somente. E ele pode usar 30% da carta e 10% de recurso próprio. Entendi. Então, as possibilidades dele vão aumentar, porque ele está participando de um grupo pequeno e, consequentemente, vai se descapitalizar somente utilizando aproximadamente E 10%. também, se ele quiser, ele pode comprar essa clínica também, não só Exato. construir, né? Sim, Exato, também. exato. Então, Exato. às vezes a construção vai demorar prazo, Uhum. né? E aí na compra ele Exato. já consegue sair teoricamente do aluguel, né? Sim, E, aí vai ter realmente trabalhar a é, questão da estratégia para a gente conseguir levantar esse recurso para ele comprar um bem que é dele mesmo, o que hoje também é possível. O que é muito pontual, né? peraí, Então, assim, usando esse. vai aí, mas depois É, volta nisso aqui, que agora. é, não dá para generalizar. Assim como o médico não dá para passar a mesma receita para todo mundo, né? Então a gente vai sempre estudar os pormenores, porque ele já paga os 12 mil de aluguel. Quanto que ele aguenta pagar dentro ali? Quantos plantões ele tem que fazer, né? Lembrando que trabalha em torno de 80 horas semana o médico aí, em média. Quantos plantões ele vai ter que trocar para poder pagar esse planejamento? Porque ele vai ter que fazer um esforço, né? Ali uma disciplina, né? Um método, ali um processo para ele poder sair disso, né? Mas a gente tem alguns cases, sem citar nome, né, ali de algumas pessoas que saíram do financiamento de uma clínica de 25 e hoje está pagando 7 mil de consórcio, da própria R$ 7.800 clínica, parcela. que trocou o financiamento pelo consórcio. Então a gente tem. Isso é monstro também. Uhum, Então nós sim. temos também alguns clientes ali também, sem citar nomes, que saíram ali de um aluguel, se não me engano, na casa de 6, 7 mil reais mais ou menos, e hoje eles estão pagando 3 do seu próprio imóvel. Então é muito pontual e personalizado para cada situação, para cada Por médico, isso para que cada investidor. tem que marcar reunião mesmo, É, vocês vão Uhum, estudar. sim. Porque uma coisa é certa, viu, Vitor? Ao longo do tempo que eu tô aprendendo, o tempo passa, passa. Esse é o ponto. entendeu? Esse é o ponto. A gente tava brincando dos 5 anos, né? Ah, mas demora, vai demorar 5 anos, vai demorar 10 anos para contemplar. A única coisa que é certa é que os 10 anos vão Ô, Ellen, passar. sabe uma coisa, esse tempo atrás eu tava pensando, quem falou para mim ouvir isso, né? Se eu tivesse feito uma carta de crédito para um filho meu quando nasceu, É tipo isso. assim, juntando dinheiro para esses caras, tinha pagado pouquinho. É isso. Quando ele Exato. É chegasse isso. com 18, cada um, tipo, tinha R$ 1 milhão cada um. Exato. É Renata, eu isso. tenho 5 cotas de consórcio e aquela pequenininha que tá ali atrás da câmera, ela tem uma cota de consórcio de imóvel. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, para quando ela tiver seus 18, né, 20 anos, ela vai ter um patrimônio, lembra? Vai Uhum. pegar mais do que eu realmente coloquei. E também tem o seguro prestamista. Que se Deus me livre e guarde, né? Chegar o meu momento antes Não faltar. né, vier a faltar, a administradora quita, contempla e vai por herdeiro direto que é ela. Então, eu estou fazendo também uma ampliação do seguro de vida que a gente também trabalha, enfim. Sim. Então, Legal. olha só como é que é. Qual que é o seu objetivo? É proteger a sua família? É alavancagem patrimonial? Então, a gente vai em cima disso. E assim, só quero reforçar também Por que favor, hoje, Ellen. até diante da questão da aposentadoria, né? Nossa. Nós estamos assim com um tema bem alta, É. né? Sobre Primeiro você vai Quero aposentadoria. saber conseguir se quem vai aposentar? conseguir Será se que alguém Vai vai se conseguir? aposentar? Vamos realmente utilizar da nossa previdência? Enfim, é algo que realmente está muito em alta e que pode ser feito através do consórcio. Também é uma possibilidade de ser utilizada pelo consórcio. Por quê? Porque você vai pagando as parcelas e lá ao final do plano você pega em dinheiro. Você pega em espécie. Então você conseguiu ter um capital para poder te ajudar financeiramente na sua aposentadoria. Exato. E o famoso investir em terra não erra, né? Eu sou meio velho, então tem alguns chavões É, assim. muito Então bom. você não conhece um multimilionário que ele também não tem investido em imóveis. E o consórcio ele é um dinheiro barato,
planejado, onde você vai aumentar o seu patrimônio e colocar inquilinos ali para pagar para você. Uma outra questão importante também é que todas as empresas de consórcio elas têm aprovação do Banco Central, né? Exato. Então isso também dá credibilidade Fiscalizados. fiscalizado, né? Exato. Para que elas comercializem, né? Exato. Então também não, a chance de dar errado é Importantíssimo. muito É baixa, né? importantíssimo E nós isso. temos a ABAC, né? Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio hoje, até saiu um dado essa semana atualizado, nós tivemos mais de 423 bilhões em crédito comercializado só esse ano de 2025. Então, realmente é É um muita produto coisa. que está muito em alta e é um produto que serve para diversificar os investimentos. Eu nunca vou falar para o cliente, ó, vamos apostar todos os ovos numa Não. cesta só. Uhum. A gente sempre orienta realmente fazer uma diversificação e que ele possa apostar, porque é um produto muito válido. É. Legal, muito bom. E uma outra coisa também, vamos entrar um pouquinho nos automóveis, que também é hoje o Brasil, eu não sei falar, mas assim, na época eu trabalhava no Grupo Votorantim, né, financiando, a aquisição de veículos por financiamento é muito alta, talvez, eu acho que é a maior de todas, não sei qual que é o índice, né? Mas por que vocês acham que o brasileiro não aderiu tanto ainda a adquirir o veículo com Se eu te consórcio, sendo que falar, é a melhor e opção? se eu te falar, os dados atualizados eu não vou lembrar de Uhum. cabeça, mas a grande fatia, mais de 60%, é à vista. É à vista, é isso aí. Depois vem o financiamento, Depois, 30 e poucos por cento, e uma pequena faixa de automóvel. É estranho até você olhar isso, né? é isso Porque, mesmo. infelizmente, ainda a pessoa fica, não, vou juntar dinheiro para Para trocar comprar. o carro, né? E tem muita Ah, coisa, a pessoa chegou naquele patamar, não precisa dar um dinheiro tão grande, né? Ela só vai fazer exato, na troca, né? exato. Mas aí vamos pensar que nessa modalidade onde precisa usar recursos de terceiro, o financiamento ainda é o maior. Que ainda as pessoas não entenderam que o consórcio é a melhor opção quando precisar, né, de pegar um recurso de um banco, É. de uma empresa de consórcio, né, como é que chama as empresas? Administrador. Administradoras, Administradora. isso. Eu entendo que Primeiro porque não conversou com a gente ainda, né? eu Boa. entendo que é muito cultural, tá? A cultura nossa do brasileiro, eu falo por mim, tá? Vou Sim, ser eu muito também. transparente aqui, eu não tive uma educação financeira de berço. Eu falo Eu que se também não. quando eu era pequena, jovem, se meus pais pudessem ter me orientado melhor financeiramente, a minha vida financeira hoje estaria muito diferente. Então, assim, falta, acho que do berço, até mesmo nas escolas, faculdades, o como orientar melhor as pessoas para que elas possam ter uma melhor educação financeira, de conseguir guardar, de conseguir poupar, de conseguir ter uma visão de futuro, né? Muitas vezes as pessoas querem fazer, entram em loucura em cartões de crédito e fazem realmente algo que gasta sem necessidade, compra aquilo que não precisa com o dinheiro que não tem. Não é verdade? Então, assim, Maravilhoso. É isso aí, dá para repetir isso aí? é Ô, Igor, vai dar um corte aí, Não Igor. é? Mas é. Como é que é, Ellen? O que que as pessoas fazem As mesmo? pessoas compram o que não precisa com o dinheiro que não tem, então gastam de forma desnecessária, né? Não tem uma cultura financeira. Então, eu me vi fazendo isso muitas vezes e eu vejo hoje, eu atendo muitos clientes. Eu até coloquei no meu Instagram esses dias que eu atendi um cliente, gente, de fato verídico isso, tá? Real, real. Real. Breaking news. Eu sentei com ele e falei: "Vamos lá, vamos fazer o seu planejamento?". Ele me procurou, tá bom? Para que eu pudesse ajudar ele a se planejar para ele comprar sua casa própria. Legal, Eu vamos lembro desse começar? caso. Primeiro, eu comecei uma conversa tranquila com ele era casado, tem 2 crianças, enfim. Ele sinalizou que ele ia só no restaurante japonês 2 vezes na semana. Quer dizer, 2 vezes na semana você vai no restaurante japonês, só ali Acho. brincando, você já deixou seus R$ 600, né? Uma média de Ia com 300 todo mundo? reais com a Com a família. família. Ainda tô chutando baixo, né? Se eu tô falando que Ali. no mês, tô chutando bem baixo, no mês, Quatrocentão aí, ele vai. já deixou seus R$ 2.400. Gente, R$ 2.400 hoje dá para assumir uma bela de uma parcela de uma casa, para que ele realmente consiga se planejar e parar de gastar com besteira.
Então é isso, é essa consultoria que a gente presta. Ai, ai, já não. É Ainda o bom, cara né? ficou bravo com a Ellen. Falou: tá louco, vou parar de ir no japonês. Ai, mas se você quiser ter a Mas casa. Pode mas até, acontece nada muito. contra, É, nada, Não, nada tá contra. tudo eu bem. amo comida Mas não precisa ir 2 japonesa. vezes por semana, né? Mas exato, vamos dar uma enxugada, né? É, Eu brinquei bastante, nós tivemos uma Black Friday recentemente. Poxa, quanta gente realmente, Shopee, Shein, Nossa. Temo. Poxa, agora estamos chegando no Natal, quantas pessoas realmente acabam saindo fora do controle financeiro, não colocaram um planejamento que tinha listinha de sonhos, né? Lá atrás, no início do ano, na prática, e a vão gente virar o compra. ano de novo sem É. conseguir colocar esses A gente compra muita coisa Não, sem é e isso. na muita Black coisa sem Friday, né? necessidade, né? Só porque tá barato, compra. Precisa? Não. É, É, Mas tá barato, vou comprar, gastou o dinheiro exato, cara, já todo. fiz muito isso aí já. Quem nunca? Quem nunca, exato. É Renato? muito difícil, né? Quem nunca? Esse lance de engraçado, né? Você falou que você não teve, né? Meu pai é um poupador nato, né? Talvez até por conta disso eu não segui o caminho dele, de tanto que ele é disciplinado, né? Porque chega também a tudo que é demais também, né? Mas eu admiro essas pessoas que são programadas. É nesse ponto que o consórcio ajuda, né? Você tem um Sim. boleto lá para você pagar, entendeu? Quer dizer, né? Só- É. Entendeu? E aquela. Seu pai era no cheque, né? Você falou, era Né? boleto. E hoje a gente coloca no cartão de crédito recorrente e ainda a pessoa ganha milha ainda. Exato. Olha, verdade. Não, meu pai é aquele cara que ele fala, se ele fala que ele vai guardar X por mês, Olha aí. ele vai guardar, entendeu? Então, mas é uma coisa cultural, né? Porque isso a gente vê muito dos mais antigos mesmo, né? Que eles tinham aquela coisa, não tinha crédito tão disponível, eles tinham que ter Sim. dinheiro guardado com alguma. O consórcio ele nasceu por isso. Entendeu? Por falta de Uhum. crédito, de acesso ao crédito para comprar veículo. Que legal. Nasceu assim. E pagar em dia, né? Uma curiosidade, o É. consórcio ele é brasileiro? Ele é brasileiro, é um Produto produto brasileiro. brasileiro. Made in Brasil. Isso. Sério? Mas que hoje permite comprar casas fora do país, né? Exatamente. Então hoje eu tenho parceiros nos Estados Tipo assim, Unidos. o consórcio no sistema monetário lá, o sistema bancário dos Estados Unidos não existe. Não, Não, não não. existe Essa consórcio. modalidade não Não. existe lá. Mas é possível quando você contempla uma cota de consórcio aqui fazer a aquisição do seu imóvel fora do país. E hoje a gente trabalha com alguns parceiros no exterior que fazem toda essa negociação, ajudam o cliente até mesmo a escolher um imóvel lá Ah, fora para que ele consiga os utilizar o brokers. Ou crédito do seja, vocês conseguem consórcio. usar a matrícula lá, Sim, tem a toda essa escritura de parceria lá. e nos prestam Existe esse todo um apoio. processo, mas com o consórcio é possível levantar esse Cara, capital. que legal, não sabia. Ah, Agora a gente conversando, então é um produto genuinamente nosso, então. nosso. Nosso. Eu sei que já tem administradores fazendo isso na Argentina, né? Que já tá Produto meio. brasileiro tipo exportação. É muito legal, né? Muito legal. Que bom. E eu estava sinalizando também, foi uma deixa aí que você deu, Renato, quando o consórcio é pago em dia, Hum. você consegue participar do sorteio pela Loteria Federal. E um outro case aconteceu conosco aí o mês passado, nós tivemos uma cliente que infelizmente não pagou a parcela em dia Hum, e ela foi contemplada No sorteio. no sorteio. contemplado, mas não foi, Mas né? não Não foi. foi. Foi, mas não Então, foi. assim, só contempla quem faz e quem paga em dia, para que a gente consiga realmente prestigiar essa pessoa a pegar o crédito e utilizar lá para É a compra do disciplina, né? seu Hein, imóvel. nessa carreira de vocês aí, tem algum caso que vocês lembram, assim, daquela pessoa que foi lá e fez aquela cota? Cara, isso aí contemplou, sei lá, na primeira, na segunda, na terceira, que a pessoa tava precisando muito, assim. Tem. Tem? Eu tenho um caso de uma cota de R$ 500 mil. O cliente nos procurou. Eu estava trabalhando ainda numa seguradora e tivemos aí a visita de um cliente lá dentro do escritório, gostando realmente de fazer um pouco mais querendo entender um pouco mais do produto consórcio. E aí fiz toda uma análise, entendeu? Fizemos a cota dele e ele foi contemplado no segundo mês. No Acontece. segundo mês. Então, assim, é gratificante para a gente Aí poder o cara foi ver a comprar a casa dele. realização do Aí ele foi sonho. comprar a É. casa dele. Foi comprar a casa dele. E aí nós temos também a possibilidade de fazer construção, reforma. Pode-se comprar um imóvel rural, uma casa na praia. Então, assim, uma fazenda, um sítio, uma propriedade rural. Então, tem várias possibilidades aí com o produto. O consórcio, a gente Você até. lembra de algum caso teu? Eu lembro. Eu lembro tanto de casos, né?
trágicos assim também que aconteceu, mas Dos que deram errado. é, De quem não pagou. é que esses marcam, né? Esses marcam. Mas tem. Vontade de pegar a cabeça do cara, ô, por que você não Exato. pagou? Teve um cliente, esse foi engraçado, teve um cliente, porque assim, né, como é que funciona a contemplação por lance? Então, o Renato foi o maior lance em percentual, é o seu. Mas às Uhum. vezes você blefou e não pagou o lance. Vai procurar o quê? O segundo maior, o terceiro Aham. maior, até encontrar alguém. E teve um cliente que me procurou, Vitor, como é que eu faço para dar o lance? E eu expliquei para ele e ele deu um lance aleatório, abaixo da média. Ele foi contemplado. Já aconteceu comigo isso aí. Ele estava testando, Renato. Não, E ele porque foi tem contemplado, meses, né? Tipo porque assim, foi no repique. o que Repescagem. como eu sou um consumidor, eu sei, tipo assim, que nem agora. Você contemplar agora é muito ruim, porque agora tem 13º entrando dinheiro no mercado. Quer dizer, a chance dos lances estarem alto é muito forte agora nesse mês. Você sabia que também não é uma verdade, uma ciência absoluta? É, Porque a gente estava falando que, infelizmente, a massa, ela não tem esse planejamento de que, ó, agora eu preciso pagar o 13º de funcionário, escola, etc. Ah, vou viajar. Aí o que acontece? Ah, o consórcio, eu não vou dar lança agora, pode ser porque, também. entendeu? Então, é sazonal. Tem alguns períodos que a gente percebe que tem menos oferta de lance. Sim. E automaticamente tem mais De recurso. dezembro e janeiro. Dezembro, janeiro ali, carnaval. Então tem alguns períodos ali, né? Entendi, E aí, legal. IPVA, O IPTU, cara tá meio apertadão, não dá pra ele dar lance, né? salário, então, Exato. realmente essa época é uma época um É, pouco eu Ele tô dá uma saindo, recuada ali, né? graças a Deus, tô saindo dessa do material escolar. Nossa, Ah, eu não tô ainda. graças a Deus. Ah, E agora e as e os matrículas, IPVA, IPTU, isso aí não tem jeito. não tem jeito. Isso aí. Bom, pessoal, quero agradecer demais por vocês terem vindo aqui, porque acho que a gente conseguiu. Tá vendo, Ana, que eu falei que ia ser legal? Então, Foi de boa, não foi? Não foi? A gente conseguiu explicar certinho. Mas, ó, além dos consórcios, pra gente terminar, o que mais a HV faz? hoje a HV trabalha com seguros, todos os tipos de seguro, e também nós temos a parte de outras soluções financeiras. Então, de repente, se o cliente quiser fazer um CGI, o que que é CGI? É Então, quando CGI. você consegue levantar um dinheiro também com o próprio bem. Então, a gente consegue fazer um refinanciamento do imóvel, até 60% é permitido, e aí nós também trabalhamos com CGI. Ah, o CGI é É isso um É uma aí. crédito com outra garantia de imóvel. modalidade também. Soluções, né? Então, Renato, o que que você precisa? Qual que é a sua É, às ideia? Então, vezes ali o então cara a não tá gente vai precisando de entender. muito, né? Sim. Exato. É, sei lá, eu tenho um Um imóvel. recurso rápido, Eu eu não digo, posso esperar uma contemplação, tem que ser algo entendeu? mais É, imediato. tudo é analisado, nem Exato. Sim, sempre é ruim. Às vezes a pessoa está fazendo um negócio que é muito bom para ela e que compensa pagar aquilo ali, né? exato. Isso. Então é por isso que tem que ser feito Isso. esse planejamento, né? É Isso isso aí. aí. Muito bom. Bom, pessoal, quero agradecer demais, viu, Ellen, viu, Vitor, vocês estarem aqui. Eu acho que a gente conseguiu trazer bastante conteúdo, vai dar bons cortes para vocês aí também, né? Utilizar no dia a dia de vocês aí, né, no Instagram e desmistificar muita coisa, né? O que eu percebo que nós estamos num país que ainda muita coisa precisa ser ensinada, Muito. tem um lance cultural muito grande ainda, né? De que as pessoas não estão ainda, né, familiarizadas, né? Ou um produto nacional. Ô, o consórcio é velho, né? Desde quando que é? Tem mais de 70 anos. Tem Nossa, mais de 70 quer anos. dizer, é muito tempo, né? Quer dizer, um produto que. Mas vem crescendo, né? Vem Sim. crescendo. É, Vem se profissionalizando, né? Vem se Uhum. profissionalizando. Como você disse, né? Não graças a Deus, né? Os bons têm que se juntar com os bons, né? é, Então, só em mentoria a gente já gastou, já sim. investiu, né? É. Mais de 60 mil nesse ano. Então, a gente Para precisa estar a par do que está cada fazendo. vez mais com bons profissionais. A gente percebe que o canivete suíço, né? Então, não é mais só o problema, só o produto. Não, cara, o que que você precisa de fato? É. Então, com o consórcio, hoje você quer comprar uma casa, mudou de ideia, você quer comprar um barracão. Então, a gente consegue dar essa clareza e esse atendimento. Não é só realmente vender e tchau. Imagina, Renato, você vai comprar o seu. Ele vai comprar hoje, viu? Ele falou para mim. A cota dele de automóvel. Vamos falar que você vai ficar 50 meses comigo aqui. É 50 meses a gente conversando todos os meses minimamente. Então, esse relacionamento ele tem que ser diferente, né? Não Legal. pode ser só aquela venda empurrada, né? Muito bom. E Renato, gostaria de deixar um recado. Por favor. Eu acho que para os médicos que ainda não se estruturaram ou têm ainda alguma dificuldade financeira, que precisam de uma consultoria, nós estamos aqui à disposição até para poder apoiar vocês nessa jornada. Façam agora, enquanto vocês têm energia, É. enquanto vocês estão dispostos, que ainda não estão cansados, né?
para que vocês consigam realmente olhar para um futuro e um futuro próspero, um futuro promissor, deixando aí toda uma herança, né, para a família e também tendo todo um cuidado de saúde mental, saúde financeira, a ponto de vocês poderem chegar lá na frente e descansar de fato. Amém. É isso. Muito bom. Muito bom. É isso aí, Vitor. É isso. Eu acho que nós conseguimos o super objetivo aqui, viu? Obrigada. Kellen estava bem preocupada. Foi um podcast bem bacana. A gente levou informação que salva, porque o nome da nossa empresa é esse aí, que é essa, informação que salva. E a informação é um planejamento pode salvar você de muita dor de cabeça, de muito problema, né? Hoje a gente sabe que vocês devem ter muita noção disso, né? Grande parte dos problemas da família está relacionada à questão financeira, né? Estabiliza, né? Isso aí bagunça demais, né? Quem não passou por isso, né? Eu já passei lá atrás, graças a Deus, hoje muito mais Pé no com pé no chão com as coisas, né? E a gente tá sempre ali sabendo onde está dando passo, né? Mas mesmo assim, de vez em quando, a gente dá umas descontroladinha ainda, porque é muito da nossa cultura mesmo, né? A gente pensar também outra coisa, ó, que é brasileiro, né? Cheque parcelado, só aqui, né? Que aí virou agora o cartão também. Você vai para os Estados Unidos, vai comprar, não tem, Não você não, existe. você não parcela na compra nenhuma nos Não Estados Unidos, existe isso. entendeu? Quer dizer, então, o brasileiro ele é muito artista, né? De criação, né? Sim. Então, quer dizer, pô, hoje você compra uma geladeira, eu tava vendo lá no meu negócio do Itaú lá, que eu sou cliente do Itaú, 21 21 vezes. vezes sem juro, Na cara, do Black, né? cartão, cara. Eu- Entendeu? Aí, tipo assim, Você nem meu, precisa trocar a geladeira, você fala, vou eu trocar. vou trocar a geladeira, entendeu? Quer dizer, então, quer dizer, o brasileiro tem muito isso, né? Essa parte de facilitação do consumo, por conta da nossa renda comparada com os outros países ser mais baixa, Isso. tem muita criatividade, né? Exato. E aí isso é um negócio, porque alguém tá ganhando, lógico, a geladeira de 2.000 ali, Sim, sim, sim. alguém tá pagando Sim. esse valor aí. Acréscimo ali. Muito bom. Então é isso, meus amigos. Ó, vocês podem nos ajudar nesse podcast, compartilhando, comentando, né? E nos ajudando nisso. Então você pode curtir, comentar e compartilhar. E aproveitar, se esse conteúdo fez sentido para você, encaminha para alguém que eu tenho certeza que ele pode ajudar demais. E aqui, lógico, a gente sempre faz o podcast com o maior objetivo de gerar os cortes aqui. Depois vocês vão ver os cortes lá na mídia social do Vitor, da Ellen, da HV, na nossa também. E é isso aí. Muito Obrigada, obrigado. Renato. Muito Agradeço, bom. viu, pela Valeu. parceria, pela disponibilidade. Muito bom. Até a próxima. É isso aí. Até mais.